Olá, boa noite. Ezequiel Mota falando pela página do Facebook da Casa Espírita Maria de Nazaré. Boa noite, Vânia, Alessandra, José Faria e Norma. Norma, que saudade que estou de você, hein? Acho que vou ter que ir na sua casa para te ver, né? Você sumiu lá da Casa Espírita. Apesar que também, esse último mês eu estava meio sumido, né? Fui ontem lá, tínhamos o curso lá curso de médiuns e ontem então eu estive por lá. Hoje não foi, mas estamos recuperando aí, tá? Como é que estão todos? Todos bem? No positivo o coração, daí eu vou entender que está tudo ok, que o pessoal está ouvindo, que o som está bom, o áudio, o vídeo também, tá? Obrigado, gente. Obrigado, Norma, um abraço. E o Arlindo, como é que tá? O Arlindo tá bem? Fala que eu mandei um grande abraço pro meu amigo, pro Arlindo, tá? Tudo de bom para vocês, hein? A gente tá sempre aqui com o coração ligado em vocês, tá bom? Vocês são muito queridos de todos nós. Um abraço. Bom, pessoal, a gente vai falar hoje sobre um tema que seria objeto de uma palestra presencial minha há coisa de mais ou menos um mês, eu acho. Mas aí eu adoeci, estava internado e, portanto, eu não sei quem fez, ou mesmo se foi feito. E sobre esse tema, acabou que a Arielle fez, ele aqui pelo Facebook, né? Que é emaranhamento quântico. Palavra até difícil de pronunciar. Emaranhamento quântico. A Arielle fez essa palestra não faz muito tempo aqui no Facebook. Eu ia fazer presencialmente na Casa Espírita, como eu disse, acabei não dando para fazer. E daí então eu resolvi proferir essa palestra sobre esse tema, mas a gente vai fazê-la por um outro olhar, tá? É como quando você lê um livro, você lê de novo, você já você fala, poxa, não lembro mais, não é mais a mesma coisa. Então a gente vai fazer, mas sobre um outro enfoque, né? No fim é tudo a mesma coisa, mas a gente analisa por um outro ponto de vista, tá? E antes, então, a gente vai dar uns recadinhos, antes de começar. Os recadinhos são o seguinte. Que nós temos lives todos os dias, né? Então, 18 horas todos os dias temos lives. E eu tenho feito de terça, quinta e sábado. Mas, como o curso de médium no sábado vai começar a acabar, vai ser presencial e talvez acabe tarde, pode ser que eu tenha que mudar o de sábado, eu vou ver, que talvez eu não consiga fazer mais de sábado. Ontem mesmo já não deu, a Arielle que fez para mim, a gente fez uma permuta, eu estou fazendo hoje e ela fez ontem. Então vamos ver como é que vai ficar. E além das lives, né, que são aqui pelo Facebook, depois elas são editadas e colocadas no canal do YouTube da Casa Espírita. Então todas as palestras que são feitas aqui, elas estão lá no YouTube, tá? Para entrar lá é só digitar lá em pesquisa, coloca as iniciais da Casa Espírita, que é CEMN-POA, e aí entra, tem todos os vídeos, tem 465, 68, por aí assim, quase 470 vídeos já, então tem mais de ano de vídeo, né? Considerando que estamos fazendo todos os dias. Bom, então a gente pede, dentro do possível, a gentileza de vocês se inscreverem, compartilharem e darem um like para a gente poder divulgar a doutrina espírita, tá bom? Também que a gente está com uma campanha, que é a campanha do livro, né? Porque a gente está buscando arrecadar livros espíritas para fazermos no mês que vem uma feira do livro espírita, visando estimular a leitura do livro espírita e, sobretudo, divulgar a doutrina espírita. Então, se alguém tiver livro que não vai ler mais, que já leu, gostou, quiser doar, a gente está recebendo para a gente poder vender nessa feira do livro, tá bom? Vamos vender a preço módico, né? Um valor bem assim simbólico, R$1, R$2, R$3. Livro novo a gente vai vender pelo preço de capa, então não vai objetivar lucro algum, tá bom? E nós temos também na Casa Espírita palestras presenciais já, tá? Nós temos palestras presenciais de quarta, palestras presenciais de sexta, que é palestra evangélica,
partir das 19 horas, e domingo, que foi hoje, palestra espírita a partir das 9 da manhã. Temos também outras tarefas presenciais, que é de quarta, que é o passe magnético às 20 horas. Boa noite, Brandina Martins. Nós temos também na quinta-feira estudo da doutrina espírita a partir das 15 horas. Quem tiver disponibilidade quiser lá na Casa Espírita, só aparecer, tá? Localiza a Casa Espírita na rua João Peckne, 537, em frente ao cemitério de Poá, na cidade de Poá. Tem o telefone da Casa Espírita, que é o 963004552, 963004552. Eventualmente precisar de alguma informação, não é? Ou fazer alguma solicitação, algum pedido, né? Para, por exemplo, assistência espiritual, basta enviar um WhatsApp nesse número que eu recebo e respondo, tá bom? Então, os recados seriam esses, tá? A gente tem cursos em andamento, mas não dá para novos alunos ingressarem. A gente vai para o ano que vem fazer novos cursos. Aí depois a gente avisa um pouco mais para frente, ok? Então, recadinhos eram esses. A gente agradece imensamente a todos. Então, nós vamos agora fazer uma prece para a gente começar, tá bom? Vamos lá. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixando cair em tentações, mas livrando-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus e a Jesus. Só ficou faltando eu falar de uma tarefa presencial, mas que não é aberta ao público, tá? É segunda-feira, amanhã. Então, é assistência espiritual, mas é privativa aos médios. Então, é também uma atividade presencial, mas que nós abrimos exceção, não é? E, não obstante, dependendo da gravidade e da emergência. Então, é por isso que eu dei o número de telefone, a pessoa pode ligar lá, explicar, ou então ir na Casa Espírita também, explica, a gente sempre vai compreender. Fora daí, a pessoa dá o nome da pessoa que está necessitando da assistência, e é feito, então, feita a assistência espiritual à distância, tá? O óculos aqui é porque é para ver de perto o nome de vocês e cumprimentá-los, tá bem? Bom, então o tema é emaranhamento quântico. Emaranhamento, emaranhar, significa misturar, embolar. Então o que está emaranhado, está misturado. Só para exemplificar, para tornar mais fácil a compreensão, suponhamos que a gente tenha um rolo de linha, sabe? Aquelas linhas que os gatinhos gostam de pegar e se enrolar com elas e embolar tudo. O gatinho pega um rolo de linha, ele tira aquela linha do rolo, mistura tudo, fica tudo misturado. Então, emaranhar é misturar. Emaranhamento é o que está tudo misturado. Então, pegando esse rolo de linha, cujas extremidades são unidas, portanto, você não tem extremidade, como seria, por exemplo, um grande círculo de linha, não é? Você tem uma linha, só que ela está em forma de círculo. O círculo tem extremidade? Não, porque não tem separação. Então o círculo ele não tem extremidade, não tem começo e nem fim. Então suponhamos que a gente pegasse essa linha em formato de círculo e embolássemos toda ela, ficaria todo embolado. E suponhamos que a gente tocasse em uma partezinha lá que está embolada lá dentro, e essa partezinha lá, essa linha toda embolada, se não tiver consciência de que ela é uma coisa só, uma linha só, ela vai considerar que está tocando só nela. Ela vai, por não ter consciência, na ilusão, vai achar que ela é separada das outras partezinhas que está tudo embolado. Então, inconscientemente, na ilusão, essa partezinha que está embolada lá no meio vai julgar que ela é isolada, que ela é sozinha, porque ela não tem consciência que ela é toda a linha. Está emaranhada, mas ao mesmo tempo não tem consciência, está na ilusão. Bom, quando a gente fala em quântico, nos remete a pensar em partículas menores que o átomo. Porque desde épocas remotas,
se conhece sobre o átomo, mas como sendo a menor partícula existente. Então, o pensamento de todas as pessoas que vivem no planeta, encarnados, sempre foi de que a vida ela é material, eminentemente material, que a vida é material, que não existe nada além da matéria. E a partir de Isaac Newton, o cientista Isaac Newton inglês, reforçou esse pensamento materialista e de que o átomo é a menor partícula existente, que não existe nada menor e que, portanto, tudo tem que ser comprovado pela ciência e que tudo é material. Para que seja uma coisa existente, só se fosse comprovado pela ciência. E isso vem sucedendo até os dias de hoje, né? O materialismo, portanto, graçou nos pensamentos e nos corações de todas as pessoas do mundo inteiro, desde muito tempo, desde épocas remotas até o presente. E isso causou o quê? Causou que as pessoas que vivem no planeta julgam que não tem nada além da matéria, que a vida é material, que você nasce a partir que ocorre o parto. Nesse momento você nasceu. E que quando você morrer, também acabou-se tudo, que não existe mais nada. Isso levou a pensamentos, esse materialismo levou a pensamentos, muito inclusive na atualidade, de suicídio, né? Abortos, muitos levados para o crime, né? Aquelas pessoas imaginando que se acaba e não tem mais nada e que tudo é material, então recrudesceu o egoísmo, não é? O sentimento de egoísmo nos corações das pessoas, não é? Pensamentos de suicídio, de aborto, esses pensamentos materialistas, e que a pessoa pensa em vencer nesta vida, porque só tem essa vida. Para o materialista não tem mais nada. Então, se só tem essa vida e você vive uma vida só, então você tem que fazer o máximo que você puder para ser feliz agora, porque não tem mais nada. Você tem que buscar a felicidade, e a felicidade está através da conquista dos bens da terra, da riqueza. Não é? E então, o mundo inteiro vive com esse pensamento materialista. E muitas vezes, quando a pessoa considera que a vida não faz mais sentido, seja porque ela perdeu o gosto de viver, seja por causa de uma doença incurável, seja em razão de uma perda financeira e a pessoa não tem mais forças para lutar para reconquistar o que perdeu, já que para ela era importante a riqueza, a pessoa opta pelo suicídio. Né? E tem países que abonam, inclusive a assistência ao suicídio. No Brasil, não. Porque não dá para você impedir uma pessoa de se suicidar. Quando ela quer, ela acaba fazendo. De um jeito ou de outro. A família vigia, cuida, às vezes até interna, né? Mas no momento de descuido, se a pessoa quer, ela faz. E a pessoa suicidar é crime? Não, até porque ela já suicidou, já morreu, vai fazer o quê? Não tem mais o que se fazer. Mas a tentativa de suicídio também não é considerado crime. O que é considerado crime no Brasil? A assistência ao suicídio. Então, por exemplo, é crime a eutanásia, que não deixa de ser uma assistência ao suicídio. Por exemplo, a pessoa está com câncer terminal, tá? E o paciente fala para o médico, eu não quero mais viver assim, me dá um negócio aí para eu morrer. O médico vai lá e faz isso. Isso aí é crime. No entanto, tem muitos países que isso é permitido realmente. A pessoa se interna numa clínica que dá assistência ao suicídio. Suponhamos a pessoa está com uma doença terminal, ou ela está com muita idade, ela não vê mais, a esposa já desencarnou, ela está sozinha, os filhos ela não tem mais interesse, perdeu o objetivo de viver. Ela se interna na clínica, paga, porque é caro, é lógico, né? E aí, então, a clínica, no dia que é combinado, injeta na veia da pessoa substâncias que primeiro fazem ela dormir, né, para não sentir nada, está dormindo. Depois aplica uma outra para ela não ter dor, e depois uma que é letal para parar o coração, parar
o pulmão. Aí a pessoa desencarna ou morre, como se pensa dentro do materialismo. Então vocês vejam o que o materialismo fez no sentimento e no pensamento da população encarnada praticamente no planeta inteiro. Não é? Então nós temos de um lado o materialismo que leva a esse pensamento de separação, porque no materialismo é cada um por si e Deus por todos. Nós estamos separados, nós não somos juntos, nós não somos unidos, nós não somos um só. Eu sou eu, você é você e cada um faça o melhor por si. Né? Se vire, se vire do jeito que você puder. É assim que é o pensamento materialista. E um atropela o outro para conseguir alcançar seu objetivo, até, às vezes, até tirando a vida. Esse é o pensamento materialista. O pensamento materialista é do individualismo, é do egoísmo. É cada um por si e Deus por todos. Esse é o que leva o pensamento materialista. Ao contrário disso, aí nós vamos entrar no outro lado, que fala do emaranhamento quântico. Né? Emaranhado que está misturado, como nós falamos. Mas o fato de estar misturado, como nós estamos todos no planeta, nós estamos misturados aqui no planeta. Né? Nós estamos todos misturados. Dentro da família, nós estamos todos misturados. A gente tem encarnado dentro da nossa família inimigo do passado, ou aquele que é nosso afeto, desafeto, está tudo embolado ali. Nós só não temos consciência de nada, mas é bom que não tenha, não é? Então, no nível quântico significa, tá? Emaranhado e misturado, no nível quântico, tá? No emaranhamento quântico, no nível quântico significa que existem partículas menores do que o átomo. Você pega, por exemplo, um próton, tá? Porque o átomo é formado por próton e elétron. Quando você tem mais de um próton, aí você tem que ter um nêutron, porque o próton é a partícula positiva. Se você botar mais um próton ali, eles vão se repelir. Porque partícula positiva com positiva se repele. É igual você pegar um ímã com as duas polaridades positivas. Tenta unir para você ver. Ele não fica unido, ele repele. É uma força, você vai tentar, você pode até fazer uma força gigantesca e consegue, mas se soltar um pouquinho ele já repele. Então próton positivo tem carga positiva, elétron negativo. Então você pega um próton, e se você botar mais um próton, ele vai repelir. Como é que faz para não repelir? Bota um nêutron ali no meio. Então o nêutron, ele possibilita de você ter dois prótons ali. Né? A menor parte, o átomo mais simples que tem, conhecido, é o nitrogênio. Né? Nitrogênio é uma partícula de próton e uma de elétron só. É bem simples. E as estrelas são formadas praticamente por esse elemento químico. Mas o que acontece é que, ao contrário do que se imaginava, se sabe atualmente que o próton ele tem divisões também. Então, 3 quarks, por exemplo, formam um próton. Então, o próton tem partículas menores do que ele. E o próprio quark também ele tem partícula menor do que ele. Naqueles aceleradores de partículas que tem na Suíça, no Brasil também estão construindo, se constatou que tem partícula menor do que o próprio quark, que é chamada de partícula de Deus ou bóson de Higgs, que é a partícula que é a partir da qual inicia a matéria. Mas e antes desse bóson de Higgs, o que é que tem? Energia. Então essa grande energia, essa grande onda de energia, ela, por vontade própria, cria o bóson de Higgs, que a partir daí são criados os elementos materiais, os quarks, os prótons, elétrons e tudo. Né? E tudo é formado a partir daí. Essa grande onda de energia, vamos dizer que seria aquela linha gigantesca que é circular e que não tem começo nem fim. E, portanto, não há divisão, não há separação, nada está separado. Mas quando é formado o bóson de Higgs e começa a matéria, cria-se a ilusão da separação. Mas é uma ilusão. No fim, ninguém está separado. E dentro da consciência de que ninguém está separado, a gente sai do materialismo,
saindo da ilusão de que estamos separados, nós vamos sair daquela nossa condição de egoísmo, da nossa condição de imaginarmos que é cada um por si, Deus por todos. Não. Nós vamos passar a entender que nós não somos separados, que nós todos somos um, que somos todos um, e que a dor do outro também dói em mim. Nesse ponto a gente saiu da ilusão do materialismo, não é? E não obstante, não podemos desconhecer a existência das leis divinas. As leis divinas, elas operam e elas não podem ser burladas. Não é possível contornar. Então, cada um de nós deve viver conforme as leis para que possamos viver felizes. Porque se nós contrariarmos a lei, nós vamos sofrer. No entanto, vivendo conforme as leis de Deus, com a consciência de que nós todos somos um, e aí, via de consequência, eu vou viver uma vida muito mais feliz e eu vou, a partir daí, ter compaixão, ter piedade pelo nosso irmão que sofre. Eu vou conseguir amar a todos, não é? Eu vou me importar com o meu semelhante. Conquanto eu vou ter que compreender as coisas como elas são, mas eu vou procurar fazer sempre o meu melhor. Se não, para resolver os problemas, porque nem todos os problemas podem ser resolvidos por nós, sobretudo os que dizem respeito às outras pessoas, mas a gente pode fazer a nossa parte ajudando conforme for possível para nós. Nesse ponto eu vou contar para vocês um caso, aliás, não é uma história, mas é um caso do Chico Xavier, que é o seguinte. Um homem comerciante, ele, uma certa manhã, quando ele foi abrir o comércio dele, na porta ali da entrada do comércio, aquela porta de aço que você levanta, ele chegou cedo, ele sempre chegava cedo, quando ele foi abrir a porta de aço, ele viu que ali estava dormindo um mendigo, não é? E então, na hora que ele chegou e foi abrir a porta de aço, o mendigo levantou, né, e pegou o papelão dele e saiu, e foi embora, né, porque ia abrir ali o comércio, né? No dia seguinte, quando ele foi abrir o comércio dele, esse comerciante, ele viu que o mendigo estava dormindo ainda ali, não é? E aí o mendigo fez a mesma coisa, pegou o papelão, o jornal dele, o saco que ele carregava e foi-se embora. E o comerciante viu que o mendigo ia para uma praça perto, né? Mas o comerciante, que era um homem muito generoso, de bom coração, ficou penalizado pela situação do mendigo e pensou assim, coitado, né? Eu vou tentar ajudar esse mendigo, tá? E aí, quando deu a hora do almoço, ele foi lá na praça, que ele viu que o mendigo ia. Chegando lá, o mendigo estava lá, na praça, sentado. E ele então levou um marmitex para o mendigo comer. Ele entregou e falou, olha, você estava lá, frente ao meu comércio, então eu estou trazendo para você aqui esse marmitex, para você comer. O mendigo pegou e começou a comer. Foi embora, o comércio dele lá de volta. Ficou feliz de ter ajudado o mendigo, não é? E, no entanto, ele refletiu depois sobre isso e pensou que o que ele fez de dar o almoço ainda era muito pouco. Então, de manhã, quando ele chegava no comércio, então antes dele chegar no comércio, ele passou numa padaria. Saiu um pouco mais cedo, passou na padaria e comeu lá o pão na chapa, o café com leite que ele costumava comer, mas ele pediu um a mais. E de manhã, antes dele abrir o comércio, ele chegou lá e para o mendigo e entregou para o mendigo pão na chapa, café com leite. O mendigo ficou feliz, pegou, saiu comendo e foi lá para a praça. Na hora do almoço, o comerciante comprou uma marmitex, foi lá e levou. Ele foi então evoluindo, né? Ele foi sentindo o anseio de ajudar o mendigo, né? E então ficou penalizado e queria ajudar. E aí então ele pensou em fazer mais do que isso, né? Falou, poxa, mas o que eu estou fazendo está ajudando, mas a situação do mendigo não se altera, continua mesmo, continua igual. A situação do mendigo não se altera. E aí ele ficou pensando o que fazer e tal, se ele podia fazer alguma coisa a mais, e ele foi lá no Chico, que isso aí foi lá em Minas, foi lá no Chico, e contou para o Chico, o cara falou, Chico, tem
comércio e tal, você sabe, né? Chico já conhecia ele e tudo, né? Tanto que o recebeu. E aí ele pegou e explicou, falou, olha, eu ajudei o mendigo, dei lá o café com leite de manhã, dei o almoço, mas eu acho tão pouco. Eu estou pensando em fazer um negócio, queria a sua opinião. O que é? Eu estava pensando, sabe, em alugar um quartinho para ele, né? Porque ele não dormia mais no chão, né? No papelão. Alugaria um quartinho para ele. E eu acho que consigo, inclusive, arrumar um serviço para ele. Não lá no meu comércio, mas num outro, porque eu não estou precisando de empregado. Mas eu conheço um dos comerciantes e eu conseguiria uma colocação para ele. Aí ele sairia da condição de morador de rua, né? Os primeiros 6 meses do aluguel eu pago, depois com o salário que ele ganhar, ele paga para frente. Aí a vida dele vai mudar. O que você acha? O Manuel estava ali do lado do Chico, né? E o Chico já sabendo de tudo toda a história do mendigo, que o Manuel contou tudo para ele, né? Mas ele não falou nada, ficou quieto. Falou assim, olha, a sua intenção é boa, você faz o que o seu coração mandar, mas saiba que as coisas nem sempre são como a gente pensa, mas você deve seguir o seu coração, tá? Não desestimulou o homem, não, mas o Chico já sabia a situação. Bom, o homem foi embora, não é? E aí de manhã, quando ele foi abrir o comércio, deu café com leite, pão na chapa, e falou para o mendigo, olha, meu amigo, é o seguinte, desculpe, gente, fazer uma proposta para você. Eu aluguei um quarto para você, um quarto de cozinha, para você não precisar mais dormir aqui no chão frio, porque você pode até pegar uma friagem, uma doença. Então eu consegui para você um lugarzinho para você morar, para você não precisar dormir no chão. E mais, eu também consegui com um amigo, uma pessoa da minha relação, um serviço para você, né? Você não precisa se preocupar com a questão se você vai conseguir ou não, porque eu já falei com ele, expliquei, a pessoa vai te conseguir a vaga, não é? Então, sua vida vai melhorar, aí você não precisa ficar mais nessa situação de morador de rua. E combinou tudo direitinho, acertou tudo certinho, e combinou que no outro dia, não é, levaria lá para poder encaminhar essas providências. Só que no outro dia de manhã, quando ele chegou, o mendigo tinha sumido. O mendigo sumiu. Ele saiu procurando o mendigo, foi na praça que ele ia, não encontrou. Em lugar nenhum encontrou o mendigo. Embora procurou, perguntou, procurou até no hospital, ML, a polícia, o mendigo sumiu. Ele não conseguiu encontrar o mendigo mais. Aí ele foi no Chico. Chegou no Chico, o Chico falou para ele, falou assim, Chico, sabe aquele caso? Eu sei, aquele caso lá, você me falou já, faz esses dias aí. Chico, mas que você não sabe que o mendigo sumiu. Ele desapareceu. Eu falei que ia arrumar para ele tudo, ele sumiu. Eu não entendi. Aí o Chico falou para ele, olha, meu amigo, eu não quis falar nada, para não desestimular, mas esse nosso irmão, que atualmente está na condição de mendigo, foi um grande empresário na encarnação passada, muito rico. E ele não lidou bem com a riqueza, com o dinheiro, com a fortuna, né, nos negócios dele nesta encarnação. Ele pediu para vir como mendigo. Pediu para vir como mendigo, vivia a encarnação inteira como mendigo. Ele não quer sair dessa condição. Enquanto encarnado, ele não tem essa consciência, mas ele, enquanto espírito imortal, tem. Então, no momento em que você se animou a tirá-lo da condição de mendigo, ele, enquanto espírito, sumiu, fugiu, porque ele não quer perder a oportunidade de viver essa experiência que para ele será o que vai transformá-lo, né? Essa experiência como mendigo, ele considera que será a experiência que vai reabilitá-lo perante as leis divinas. Então ele não quer sair dessa situação. Eu não podia te falar nada, porque você queria fazer o bem. E todo o bem que nós fizermos, para nós e para todos, não é? É algo benéfico, né? Então você demonstrou desapego, demonstrou misericórdia, demonstrou piedade,
E isso precisava ser expressado. Então, por isso que não disse, mas, como eu tinha te falado, há situações que a gente não sabe o fundo dela, e essa é a situação. Então, essa história nos remete o quê? Que esse empresário, ele sentiu a dor do mendigo e ele quis ajudar. Então, ele não era uma pessoa egoísta, ao contrário, ele era piedoso. E, no entanto, como eu falei no início, tem situações que não está no nosso alcance resolver. Porque existem leis divinas que devem ser observadas. Quando infringidas, elas devem ser corrigidas. Né? Quando infringidas, devem ser corrigidas. E a gente pode fazer o que está na nossa condição. Mas nós não podemos, por exemplo, carregar ninguém. Nós podemos levantar uma pessoa, ajudá-la. Mas a caminhada evolutiva ela é individual e é intransferível. Nós não podemos caminhar por ninguém. Nem que seja o nosso filho, nosso esposo, nosso marido. O que nós podemos fazer é ajudar. Mas nós não podemos nos transformarmos por outra pessoa. Porque o processo de transformação e de iluminação, ele é individual. A pessoa se ilumina por si. Porque se eu for me iluminar pelo outro, eu estou me iluminando, mas ele não se ilumina. É a mesma coisa, por exemplo, de dois alunos e que um não quer estudar, ele só quer copiar. E aí ele fala para o colega, você faz o trabalho aí que a professora pediu, que eu não vou poder ajudar, mas depois você põe meu nome aí. O colega fica com piedade e faz o trabalho. Na medida em que ele faz o trabalho, o que acontece? Ele está aprendendo mais. E o outro que não faz não está aprendendo nada, embora colocou o nome lá. E na hora da prova, ele também não estudou. Ele vai ficar assim atrás para tentar copiar. O da frente estudou. Quem é que está se iluminando? O da frente. E o de trás que está aproveitando? Nada. Na hora da prova, o de trás não vai passar. Então o processo de iluminação pessoal, ele não é transferível. Você não consegue passar. Então as experiências que nós vivemos e nos transformamos e nos fazem iluminar, ela é individual, cada um de nós. Então é por isso que nós devemos fazer a nossa parte, ajudar. Porque na medida em que nós temos consciência de que a vida não é material, como ainda no planeta muitos pensam, mas não é. Nós sabemos perfeitamente que a vida ela é espiritual. Inclusive o nosso mundo, que nós chamamos de mundo material, ele é espiritual, só existe vida espiritual. Em várias densidades e sutilidades. O grau de maior ou de menor vibração, né, onde vivem os espíritos, conforme o seu grau de evolução, é que difere só isso. Então, no nosso mundo, por exemplo, nós temos 7 esferas no nosso mundo, tá? No nosso mundo e nas outras esferas. O nosso mundo é uma das esferas, e tem mais as outras esferas. Então você tem 2 esferas intraterrenas, que são abismo e trevas, primeiro e segundo, e a terceira, que é a nossa quarta, que fica para cima, vamos dizer assim, não é? Seria o que nós chamamos de umbral, tá? E no umbral superior, que fica para cima, vamos dizer, é onde ficam as cidades, as colônias espirituais. Você tem um umbral intermediário e um umbral baixo. Mas tudo é umbral, quarta dimensão. Nós estamos, na generalidade, nesse ponto. Quando encarnamos, estamos aqui na crosta, que chamamos de terceira dimensão. Desencarnando, vamos para a quarta. Nada podendo acontecer de irmos para baixo, para trevas ou até abismo, como tem muitos lá. Né? O problema é que quando chega nessa situação, cria-se uma incompatibilidade de reencarnação no planeta. E, via de consequência, todos que estão no abismo já não têm mais condições de reencarnar pela densidade, e das trevas praticamente todos também não têm condições de reencarnar. Você não tem condições de reencarnar, você perde a capacidade de progredir. E como a lei do progresso impõe o progresso, via de consequência, qual é? Tem que ir para outros mundos inferiores. É só esse o problema. É só esse o problema. Então você está retardando o seu crescimento, indo para mundos inferiores, que é o que está acontecendo agora, na transição, fim de transição. Os espíritos que retardaram voluntariamente, né? Voluntariamente, porque
Ninguém é obrigado a retardar a sua evolução. Agora, nesse processo de transição, vão para mundos inferiores, para lá continuar o seu processo evolutivo, não é? E aí, depois da quarta, tem a quinta dimensão, que é onde está a mãe do André Luiz e muitos outros. Quem está na quinta não é mais obrigado a reencarnar, quem está na quarta ainda é, né? Na generalidade, né? Sobretudo no umbral baixo, no umbral médio e também nas colônias, viu? Quem está na colônia, quase todos lá, tem que reencarnar. E reencarna. O próprio André Luiz, ele sabia que não ia demorar muito, ia ter que reencarnar. Se vocês lerem o livro Os Mensageiros, ele mesmo fala que ele ia tentar aproveitar o máximo para aprender lá tudo que ele pudesse, e que ele sabia que logo ele ia ter que reencarnar. Ele não sabia quando, mas ele sabia que não demoraria muito tempo. Então, no ponto em que nós estamos no planeta, 2021, com certeza o André Luiz já reencarnou, e pode até ser que esteja desencarnado de novo, nós não sabemos, não é? Ou então pode estar velhinho agora, né? Então, aí depois você tem a sexta dimensão, evidentemente também não encarna mais, e a sétima, que é a última, que é o contato com as esferas extraterrenas, né? Que são as 7 esferas astrais, ou seja, do nosso astro, que é o planeta Terra. A partir daí, já está fora do planeta, né? Do nosso astro. Então, o que nós entendemos é que o materialismo é só ilusão. É inconsciência nossa, porque, na verdade, não existe matéria. O que existe é só energia, porque a matéria é energia coagulada. Ou seja, é uma energia mais densificada, com uma vibração menor, mas é energia, né? Então, o nível quântico surgiu na época em que nós estamos, porque nós estamos agora numa época de transformação, na era do Espírito. E agora, quando o mundo inteiro entrar realmente na quinta dimensão e no ciclo regenerativo, ou seja, no mundo de regeneração, nós vamos ter aí a nossa consciência aberta, o corpo humano vai sofrer algumas modificações também, e chegará o tempo, não no início, mas depois de uns 100 e poucos anos, 200 anos, já ingresso no mundo de regeneração, nós vamos ter consciência de que a morte não existe. Nós vamos contatar o mundo espiritual com áudio e com vídeo, normal. Vamos fazer o que nós chamamos de desdobramento ou projeção astral, ou seja, a gente sai consciente do corpo, vai lá no mundo espiritual e volta com lembrança, se não toda, uma boa parte. Portanto, o materialismo vai ser extinto, vai ser extirpado. Nós vamos ter consciência que a vida é toda espiritual, não é? E porque também todos os espíritos serão tendentes ao bem, porque para ficar no mundo de regeneração tem esse requisito, ser tendente ao bem. Tendente ao bem não quer dizer que é totalmente bom, mas ele tendente ao bem. A intenção é de fazer o bem. Não é? A intenção é de fazer o bem, como na história que eu contei do comerciante. A intenção dele era de fazer o bem, era de ajudar. No fim, ele não conseguiu fazer o que ele planejou, mas a intenção dele era de fazer o bem. Então, é espírito tendente ao bem. Então, no mundo de regeneração, nós poderá ainda ocorrer o mal, porque se ele é tendente ao bem, quer dizer que ainda vai cair, pode errar, não é? Significa que o mal, o bem vai prevalecer. No mundo de expiações e provas, que é o que nós estamos, o mal é que prevalece. E no mundo de regeneração, prevalece o bem. Prevalece o bem, mas ainda tem o mal. Onde não tem mais o mal, nos mundos felizes. Mundos ditosos e felizes aí. Não tem mais o mal, só tem o bem. Não é? Só tem o bem. Mas no de regeneração ainda tem o mal. Por quê? O espírito é tendente ao bem, mas ainda pode errar. Mas ele não é que ele quer errar, mas ele pode errar ainda. Porque ainda ele não é um espírito puro. É um espírito que ainda tem falhas. Mas não é um erro, por exemplo, que vai levá-lo a fazer expiações. Mas é um erro que vai levá-lo a cumprir provas. Muitas provas. E as provas são difíceis, não são fáceis. Não é? Mas então, a tendência é que, o fato é que, nos mundos de expiações e provas, você tem o materialismo vigente. Quando você se aproxima da transição e na própria transição e após, iniciando o mundo de regeneração, a ciência vem com a física quântica, não é? E abre, descortina a própria física quântica a vida espiritual. E tira a mentalidade materialista.
A própria ciência vai desmistificar o materialismo. Né? Não é a religião, não, é a própria ciência. Não é? E então o materialismo se extinguirá. Então, agora nesse início de mundo de regeneração, e quando ingressarmos mais decididamente, o materialismo vai ser dissipado, não é? E a física quântica vai comprovar a vida e o mundo dos espíritos. Para nós que somos espíritas, isso não é novidade, mas para a comunidade planetária, o é. Tá? Então, gente, era esse o assunto, né? Emaranhamento quântico. Palavrinha difícil de pronunciar, tá? Deixa eu pôr meu óculos de novo aqui para enxergar alguma coisa. Boa noite, Geraldo, Mariano. Oi, Marilda. Arielle. Marilda, ontem falamos de você, viu? Soubemos que você comentou que machucou o joelho, né? Então, espero aí que você melhore logo, tá? Para estar conosco aí no curso lá de médiuns, tá bom? Grande abraço, hein, Marilda? E é isso, gente. A gente vai encerrar aqui. Agradeço imensamente, tá? A todos participarem e estar conosco aí. Agradeço. Domingo, assim, friozinho, né? O pessoal vai estar na televisão e no cobertor. E vocês estão aqui comigo, então eu sou muito grato a vocês. Beijo no coração, tá? A gente vai fazer uma prece agora, uma oração para a gente encerrar, tá? Então vamos lá. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja. Muita paz e muita luz aos nossos corações. Gente, muito obrigado mais uma vez, fiquem com Deus. Um bom final de domingo. Valeu, Marilda. Um bom final de domingo. Né? Uma boa semana, que começa hoje, né? Domingo começa hoje a semana. Uma boa semana para todas. E até a próxima, se Deus quiser. Beijo no coração. Tchau, tchau.